Nós saudamos a igreja, aos irmãos, as igrejas, com a paz do Senhor. Amém. E convidamos a estarmos de pé para lermos a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 3. Provérbios, capítulo 25. Antes da leitura do texto, uma glorificação ao Senhor. O Senhor deu uma revelação que entrou em uma das igrejas um homem que, na sua profissão, ele exerce uma atividade de risco. E um equipamento quebrou onde ele estava exercendo essa atividade, ele ficou pendurado. Ninguém sabe como ele não morreu. Isso foi assim, foi a mão do Senhor. Glória a Deus. Isso está confirmando que o Senhor te livrou da morte para servi-lo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Provérbios 25, versículo 5. Versículo 5. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Assentados. Quem escreveu esse provérbio sabia do que estava falando. Tira o ímpio da presença do rei, e o trono se firmará na justiça, porque foi o rei Salomão. Ele sabia o que era ter que reinar um povo, uma nação, comandar um exército, decidir leis, criar leis, dar sentenças, decretos. E Salomão, quando escreve esse provérbio, ele escreve daquilo que ele aprendeu. Salomão sabia o que era o ambiente de um palácio, a corte. Aqueles que estavam em volta do poder. Naquela época, os reis tinham os conselheiros. Aitofel foi um dos conselheiros de Davi. E a palavra fala assim que os conselhos de Aitofel eram como conselhos de Deus. Eles tinham ali em volta do trono o comandante do exército. Tinha os anciãos. Ele tinha até os seus amigos e familiares. Então, quando o rei ia tomar uma decisão, ele ouvia o seu conselheiro. Ele ouvia os anciãos, ele chamava o comandante do exército, Davi era Joabe. Então, a decisão de um rei sofria muitas influências, até mesmo da família, da esposa, dos amigos. E esse ciclo, Salomão aprendeu uma coisa. Esse ciclo íntimo, que aconselha, que influenciava o rei, quando tinha o ímpio no meio, o trono não se firmava. E desse aprendizado ele tira esse provérbio: tira o ímpio da presença do rei, porque ele vai atrapalhar o reinado. Nesse mesmo capítulo, Salomão escreve assim: como águas poluídas, como manancial poluído, é o justo que cede para o ímpio. E esse texto tem uma ligação muito grande conosco. Porque o Senhor nos fez reis e sacerdotes. O Senhor nos tirou das trevas, nos fez reis. Se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos. Há uma coroa, a coroa da vida, para todos aqueles que servem o Senhor. Hoje padecemos e somos provados, mas um dia reinaremos com Ele.
Ele morreu como homem, mas virá como rei. E nós reinaremos com o Senhor. E como todo rei, nós também temos um ciclo de pessoas em nossa volta que nos influencia também. O relativo ancião, o comandante do exército, os conselheiros. Deus nos fez rei e há pessoas que nos influenciam, que nós ouvimos antes de tomar uma decisão, que nós perguntamos o que devemos fazer, que nos aconselhamos com elas. E quando nesse ciclo de pessoas que nos influenciam, há ímpio no meio, o trono não vai se firmar. A amizade de servo com ímpio não é amizade no sentido superficial, todos somos amigos. Mas a amizade de falar segredos, de ser influenciado. A amizade de ouvir conselhos e pautar a sua vida. Amizade no sentido de ser referência do vestido, falar, de como conduzir um casamento, de como criar os filhos. Tira o ímpio da presença do rei. E o trono vai ser firme. E o trono do Senhor vai ser firme na sua vida. Não deixe ímpios entrarem no seu ciclo íntimo. Seja amigo dos que são amigos do Senhor. Seja amigos dos amigos do Senhor. E Deus vai te abençoar nisso. Como serei eu, amigo dos que te odeiam, Senhor? O salmista disse: como serei amigo, Senhor, dos que te aborrecem? Já imaginou você tem um amigo? Eu sou seu amigo, mas você é amigo do inimigo dele, de quem o odeia. O Senhor é o nosso maior amigo. O Senhor é o nosso grande companheiro. E Salomão fala assim, já dissemos, como águas poluídas. É o servo, é o justo, que cede para o ímpio, que recua para o ímpio. Porque no dia em que nós cremos em Jesus e o aceitamos, fontes de águas vivas jorraram no nosso interior. Foi a palavra de Jesus para a mulher samaritana: aquele que crê em mim, fonte de águas vivas vão jorrar do seu interior. São fontes que jorram, glorificação, comunhão, louvor. Há fontes vivas, de águas vivas que estão jorrando dentro de nós. E essas fontes formaram um rio. O rio do Senhor, que rega os nossos corações. Esse rio de águas que vem da eternidade, que rega a nossa alma, trazendo vida. Há um rio de águas vivas que está passando dentro de cada um de nós sempre. Porque a fonte, essa fonte nunca seca. E Jesus é a fonte que rega os nossos corações. Mas ele fala assim: mas o ímpio, o justo, o servo, que deixa o ímpio entrar na sua vida, ele fica como manancial poluído, águas poluídas. Os ímpios vão poluir essas águas com as suas palavras, com os seus conselhos, com os seus hábitos, com o seu convívio. Amizade com ímpios, e digo amizade no sentido profundo da palavra, repito isso. No sentido de segredos, aconselhamentos. Essa amizade, querido irmão, está poluindo as águas do Senhor na sua vida. Essas amizades estão poluindo o seu casamento. Ímpios que frequentam a sua casa, que não são seus parentes, vão poluir esses rios. E quando as águas estão turvas, você não vê mais o profundo. As águas ficam turvas, você não consegue ver. Você vai perder a profundidade. Você não consegue ver direito as coisas do Senhor. Mas Deus o chamou para servi-lo na profundidade. O Senhor nos chamou para ver o que é profundo e escondido
e que Ele separou para os seus servos amados. Tira o ímpio da sua vida, do convívio do seu casamento. Tira o ímpio da presença do rei, e o trono vai ser firme. O trono do Senhor vai ser firme na nossa vida. Por que que às vezes então o trono do Senhor não está firme? Por isso. Amizades santas, amizades consagradas, e o rio vai ficar puro. E os rios das águas do Senhor vão continuar santas. E essas águas vão regar o nosso coração, vão regar o nosso casamento, e onde ele passar, vai nascer a vida. Mas nós poderíamos perguntar aos irmãos que estão aqui, perguntar às igrejas, aos ouvintes, qual é o principal ímpio que nós temos que tirar da presença do rei? É o que está aqui dentro. O velho homem é ímpio. A carne é ímpia, a carne não é espiritual. O velho homem, tira o velho homem, e o trono do Senhor se firmará na sua vida. Tira o ímpio da presença do rei. Agora que o rei agora é o Senhor. Porque o Senhor reina sobre nós, e reina com graça. Ele reina com as suas bênçãos celestiais. Mas quando o ímpio está na presença do Senhor, que é o nosso velho homem, que é a nossa natureza herdada de Adão, que é ímpia, o trono não vai se firmar. O próprio Salomão escreve assim: quando morre o ímpio, a cidade se alegra. E quando floresce o justo, a cidade rejubila. Morte e vida. Quando morre o ímpio, toda a cidade se alegra. Quando se diz, quando se anuncia, morreu o ímpio, a cidade se alegra. Porque o ímpio naqueles dias, aquele que reinava, que dominava com maldade, com crueldade, que subjugava, que humilhava, que castigava, que punia, que empobrecia os cidadãos. Ele morreu. Era um alívio. Que bom que morreu. A cidade se alegrava. Quando o ímpio morre dentro de nós, a igreja se alegra, o céu se alegra, o Espírito se alegra, e o Senhor é glorificado. Há louvor, a festa no céu. Quando o ímpio que está em nós morreu o ímpio, a igreja começa a glorificar. Quando os atos ímpios morrem, quando as atitudes ímpias morrem, quando um falar ímpio morre, a igreja vê que morreu, e a igreja começa a glorificar, que é morte e vida. Quando diz, morreu o ímpio, a cidade se alegra. Floresceu o justo, a cidade rejubila. Porque quando o ímpio morre, o servo se fortalece em nós. Que morra o ímpio que está dentro de nós, e que floresça o servo do Senhor, que está dentro de cada um de nós, e o céu vai se alegrar nisso. Morte ao velho homem, vida ao novo homem. E isso é batismo das águas. Ali morre o ímpio, morreu o ímpio, a igreja glorifica, mas floresceu um servo do Senhor novo, e a igreja rejubila na presença do Senhor. O próprio Salomão diz: onde domina o ímpio, o povo geme. Onde reina o ímpio, o povo geme. Porque o ímpio é cruel, é insensível, é ditador. O ímpio não está preocupado com o povo. Ele reina na sua crueldade. Ele castiga o povo. Onde reina o ímpio,
o povo vai gemer, vai ter gemidos, vai ter dor. Quando o ímpio está reinando em nós, a esposa geme, os filhos gemem, o Espírito Santo geme, com gemidos inexprimíveis, porque a esposa olha, a família olha, a igreja olha e vê, o ímpio está reinando nele. Quando domina o ímpio, o ímpio está dominando, a família vai sofrer. A igreja geme, ela sofre. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede ao Pai com gemido: Pai, Deus Todo-Poderoso, olha para o teu servo. O ímpio que está nele está reinando. As amizades ímpias estão reinando. O Espírito Santo intercede por nós com gemido, Senhor. Quando o ímpio começa a reinar, dominar na vida de um crente, quem o ama vai sofrer. Quem ora por ele vai sofrer. A igreja que o ama vai sofrer. Mas o Senhor tem ouvido as nossas orações. E hoje, pelo poder da palavra, se ouvirá nas cidades, nas igrejas, pereceu o ímpio, pelo poder da palavra. A palavra hoje está enfrentando, está confrontando o ímpio que é dentro de nós. E pelo poder da palavra ele perece. E pelo poder da palavra floresce o servo que está dentro de nós. Há muitos jovens aqui, e há muitos jovens ouvindo essa mensagem em muitos lugares. Tira o ímpio da presença do rei. E o trono do Senhor vai se firmar na sua vida. E o trono do Senhor vai ser poderoso na sua vida. Tira o ímpio que está dentro de nós. Há uma verdade que precisa ser dita. Vivemos um mundo hoje evangélico em que muitos crentes precisam se converter. Nós estamos vivendo hoje um cristianismo onde muitos evangélicos precisam se converter. Porque são evangélicos e se vestem como ímpio, falam como ímpio, andam como ímpio, criam filhos como ímpios. Tira o ímpio da presença do rei. E o Senhor vai te abençoar. Tira o ímpio da sua vida, do seu coração. E o Senhor vai ser firme na sua vida. E as promessas vão ser firmes. E o seu lar vai ser firme. E os seus filhos vão ser firmes. E a sua fé vai ser firme. Tira o ímpio, porque o santo está presente na sua vida. Não vá, queridos jovens, aqui em qualquer lugar, não vá colher na lavoura dos ímpios. Tem muitos jovens fazendo isso. E o próprio Salomão falou assim: a lavoura dos ímpios é o pecado. Esta é a lavoura deles, é o campo deles. Jovens do Senhor, não vá colher nos campos, nas lavouras dos ímpios. Foi a palavra do Senhor a Ruth. Não vá colher em outro campo. O Senhor é o nosso campo. A presença do Senhor é o nosso campo. A oração é o nosso campo. Os ímpios é o pecado. Esta é a lavoura deles. É o campo deles. Jovens do Senhor, não vá colher nos campos, nas lavouras dos ímpios. Foi a palavra do Senhor a Ruth. Não vá colher em outro campo. O Senhor é o nosso campo. A presença do Senhor é o nosso campo. A oração é o nosso campo. A palavra é o nosso campo. Os jovens saem à noite e passam a noite inteira no lugar colhendo pecado. Aqui nós colhemos livramentos.
Aqui nós escolhemos casamentos abençoados. Aqui nós escolhemos orações respondidas. A nossa lavoura é melhor. Não vá escolher na lavoura dos ímpios. Lá tem morte e destruição. Aqui na lavoura do Senhor é a vida. É a preservação da vida. A Bíblia fala de uma verdade que ninguém nunca vai mudar. Se nós somos crentes de coração ímpio, nós não vamos permanecer na congregação dos justos, porque isso é afirmação bíblica. O ímpio não subsistirá na assembleia dos justos. O ímpio não subsistirá na congregação dos justos. Ele não consegue ficar. Ele não vai ser expulso. Ele não consegue. Ele fica sem espaço. Ele fica desconfortável. Ele quer outra coisa. Ele fica sem ambiente. E ele vai embora. Se você que está nos ouvindo, você que está em alguma igreja ou está num banco dessa igreja, o ímpio começa a fugir. Ele começa a evitar a congregação dos santos, a comunhão. Se você está começando a fugir de cultos, fugir de oração, fugir de seminário, cuidado. O ímpio que está em você já pode estar reinando. E onde reina o ímpio, o povo geme. Você vai gemer um dia. Se o ímpio reinar, ele vai se tirar da igreja. E você vai gemer um dia. Porque você vai ao culto, não se sente bem mais. Você está se ficando deslocado. Você está fugindo dos irmãos. Não tem problema. Porque hoje é o dia da sua libertação. Você tinha poucos cultos ainda para vir à igreja. Mas agora os seus cultos vão aumentar, vão se multiplicar. Porque hoje, no poder do sangue de Jesus, o Senhor vai derrubar o ímpio que está dentro de você. Amém. E o servo vai ressuscitar. E Salomão diz assim: a casa do ímpio se desfará, mas a tenda do justo florescerá. Louvado seja o Senhor. Os irmãos observaram a diferença? Observe o versículo: a casa do ímpio se desfará, mas a tenda do justo, essa florescerá. Casa e tenda. Porque para o ímpio, a casa dele é este mundo, e os céus e a terra passarão, e o ímpio vai passar junto, mas o servo mora em tendas, porque o nosso lugar não é aqui. Nós temos a casa celestial aguardando por nós. Nós habitamos em tenda. O nosso corpo é uma tenda, é passageiro, porque Jesus vai voltar. Um dia nós vamos deixar essa tenda de carne, vamos receber um corpo celestial, e nós vamos para a nossa casa celestial, porque o Pai está nos esperando. Louvado seja teu nome, Senhor. De pé, irmãos. Aquilo que fui não sou mais, nem sou tudo que devo ser. Já sou pela graça o que sou, e ao vê-lo estou certo que vou na glória de Cristo viver. Maranata,
Bere que la rahanda la ste que Ele canta la marras. Bere miranda la rahanda la krahanda la baste que bicos que diaste. Filhos amados, eis que neste culto estou operando libertações, em especial aqueles que nesses últimos dias se envolveram com tantas coisas que os têm afastado da minha presença, perderam a sensibilidade, já não sentem mais a minha presença e não ouvem mais a minha voz. Mas eis que com a minha presença gloriosa neste culto, através das águas do meu espírito, estou envolvendo as vossas vidas e vos digo, filhos, eis que estão libertos nesta hora. Podeis sentir a paz em vossos corações. A vós, meus adolescentes, filhos amados, eis que quero ser de cada um de vós o seu grande amigo. Quero estar perto de vós. Por isso, nesta noite, eis que a minha palavra encontrou lugar em vossos corações, porque crescerão, mas serão jovens, adolescentes, homens e mulheres diferentes, porque eis que estarei convosco. Aqueles que estão à vossa volta olharão para vós e verão a minha luz em vós. Eis que serão prósperos na vossa família, nos vossos estudos. Eis que estarei convosco. Igreja amada, vos digo que nesta noite há uma dispensação especial do vosso Deus. Estou vos envolvendo com a minha presença. Eis que com os meus conselhos celestiais estou falando aos vossos corações. Por isso, glorificai o nome do vosso Senhor. Assim diz o Senhor. Ou ele canta la marracha. Senhor Deus, juntos nós levantamos a Ti agora uma glorificação. Não há um Deus como o nosso Deus. O Senhor tem cuidado de nós. E em Teu grande nome nós dizemos: a graça libertadora do Senhor Jesus, o amor insondável, inegociável de Deus Pai, e as 7 operações gloriosas do Espírito Santo repouse sobre vós, igrejas do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Assentados.